Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje eu gostaria de fazer com vocês dois exercícios de genética. Genética, que é um assunto bastante frequente no Enem, praticamente todo ano tem pelo menos uma questão de genética, tá? Fora as de genética molecular, que são as técnicas de DNA e outros assuntos que têm a ver com genética, tá? Eu estou falando aqui da genética clássica. Bom, vamos para os problemas então. O primeiro problema é esse problema do Enem de 2015. Eu vou lendo com vocês os enunciados e vamos comentando alguns tópicos que são importantes. Bom, ele fala sobre a fenilcetonúria, tá? A fenilcetonúria é uma doença muito importante, que eu recomendo que vocês, inclusive, dêem uma aprofundada aí, porque ela é muito recorrente, não só no Enem, como em outros vestibulares também. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Poxa, ele já deu uma bela dica aqui, né? Que ela é autossômica e que é recessiva. Autossômica significa que ela tá, o gene que é responsável por essa doença, ele está localizado em um cromossomo que não é o X nem o Y. São aqueles cromossomos autossômicos que são iguais tanto para homens e mulheres. Então, nós não temos que nos preocupar com a questão do sexo aqui, tá? E recessivo significa que a gente já pode começar com a nossa legenda, né? Então vamos colocar aqui, ó, afetados ou fenilcetonúricos, né? Eles vão ser recessivos, ou seja, como é recessivo, tem que aparecer em dose dupla para poder se manifestar a doença. Ela está associada à mutação no gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens dos alimentos como refrigerantes dietéticos informem a presença de fenilalanina. Essa parte aqui não traz muitos dados para resolver o problema, mas você começa a talvez lembrar da fenilcetonúria, né? E ficar mais confortável para você resolver o problema. Uma mulher portadora da mutação progene tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação. Bom, é legal aqui fazer o heredograma para ficar mais claro, né? Então vamos fazer aqui, ó, ele tinha um pai que sofria de fenilcetonúria, portanto, azinho, azinho, né? Porque os não afetados vão ser como? Azão alguma coisa, tá? Esse pai aqui, esse o avô, né, dessas crianças, ele era afetado. Então isso é uma informação importante. Nós vamos agora fazer... Bom, aqui ele provavelmente não tem informações aqui da mãe, né? Porque não tá no problema, então a gente não precisa colocar nada aqui. Mas ele teve um filho. E este é o filho que se casou com a mulher do problema. Então vamos colocar aqui esse casamento. A mulher era portadora, né? Do gene. Mulher portadora, tá aqui, ó. Mulher portadora. 3 filhos normais. Casada com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria. Então, se o homem é normal, ele tem que ter azão, alguma coisa. A mulher era portadora, ela é azão, azinho. Bom, analisando aqui essa parte do pai e do avô das crianças, esse azão ele não recebeu do pai, porque o pai não tem azão. Mas ele muito provavelmente recebeu um azinho, né? Com certeza. E aqui eles tiveram os primeiros 3 filhos normais. Então vou colocar aqui para a gente não gastar tanto tempo, né? Os 3 filhos normais, ou seja, azão, alguma coisa.
Isso aqui também não influi muito no nosso problema, tá? Era mais para você montar o heredograma. Por quê? Porque agora a gente já tem o cruzamento, né? E a pergunta é, qual é a chance de uma quarta criança apresentar fenilcetonúria, então ser afetada? Como a gente determinou aqui o genótipo do pai e o genótipo da mãe, ficou muito fácil, né? E pode observar que é um cruzamento clássico de primeira lei de Mendel. Então, realmente, esse problema aqui está bem tranquilo. Como que a gente resolve isso? Vou fazer um quadro de Punnett aqui. Para fazer o quadro de Punnett, a gente tem que separar os genes dos progenitores. Por quê? Ele vai sofrer uma meiose para formar os seus gametas. E os seus gametas vão receber apenas um dos genes, ou azão ou azinho. Por isso que aqui a gente separa azão e azinho, no caso aqui para o pai, e a mãe também tem o mesmo genótipo, então a gente vai ter a mesma formação de gametas aqui. Resolvendo o quadro de Punnett, eu vou ter as proporções aqui que já são as probabilidades, né? Então ele pergunta qual a chance de apresentar a fenilcetonúria, e nós estamos falando então em 25%. Ó. Apenas 1 em cada 4, ou 25%. Ou seja, resposta C. Tá bom? Bom, esse foi um problema bem tranquilo, né, pessoal? Primeira lei de Mendel é o básico da genética que vocês têm que saber. Realmente quem fez nesse ano aí teve sorte, né? Geralmente os problemas são um pouquinho mais complicadinhos. Vamos para o segundo problema. Bom, vamos lá. Distrofia muscular do Duchenne é outro assunto que cai bastante em vestibular. Principalmente por ser uma herança ligada ao sexo, né? E aí, quando a gente vai falar de herança ligada ao sexo, sempre tem ou distrofia, ou tem daltonismo, ou calvície, né? Enfim, são coisas manjadas que sempre caem, ó. E, de novo, distrofia muscular. Então, ela é uma mutação de um gene localizado no cromossomo X. Então, você pode já colocar aqui que Duchenne é uma mutação aqui ligada ao X. Como é uma mutação, ela é recessiva, né? Tá bom? Porque o gene foi alterado aqui. Geralmente, quando você tem alguma coisa que não funciona direito, é porque o gene parou de expressar, ele parou de produzir certa proteína, tá? Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras do alelo mutante recessivo para esse gene. Se você tinha dúvidas, ó, aí aqui já deixa bem claro, ó, mutante recessivo para esse gene. Tá bom? Então essas meninas gêmeas são XDzão, que é o genótipo normal, XDzinho, elas são heterozigóticas. Tá? As duas, né? Elas são gêmeas. E são gêmeas monozigóticas. Vocês lembram o que é isso? Monozigótico? Coloca aí nos comentários se você lembra o que é monozigótico, se você lembrou. Mas gêmeos monozigóticos são aqueles em que eles são oriundos de um mesmo ovo ou zigoto. Então, vou colocar aqui o zigoto delas. O que acontece? O normal é que você tenha uma primeira divisão formando duas células, né? Vou simplificar aqui os núcleos, tá bom? Aqueles pequenininhos. E depois passe para mais divisões celulares, né? Então, passa a ter 4 células, tá? E assim por diante vai formando o embrião. Porém, nesse caso aqui, o que deve ter acontecido é que, após a primeira clivagem,
essas células acabaram separando. Então houve um corte aqui, uma separação, né? E aí essa célula seguiu seu caminho, essa que seguiu, formando dois bebezinhos, que na verdade são clones naturais. Então, significa que esse bebê aqui que vai se formar a partir dessa célula, ele tem todo o DNA igualzinho a essa daqui. Porém, muita coisa pode acontecer no caminho, até a formação do bebê. Então, geralmente os gêmeos são muito parecidos porque nós acabamos nos apegando muito à parte visual, né? Mas a genética não é totalmente perfeita, né? Então, pode ser que tenha algumas alterações aí no meio do caminho. Que é esse caso, ó. Interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado. Então, o que é o fenótipo? A distrofia, né? Relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava o fenótipo normal. Poxa, mas se as duas têm a mesma genética, né? Por que uma manifestou a distrofia muscular de Duchenne, né? Bom, aí nós vamos ter que lembrar de uma coisinha. Nós vamos ter que lembrar da cromatina sexual. O que é isso? Nas mulheres, como elas têm 2 cromossomos X, no núcleo a gente vai encontrar o DNA todo disperso aqui, né, dos vários cromossomos, e em algum ponto nós vamos encontrar aqui uma bolinha adicional aqui, se a gente colocar corante para DNA, a gente vai ver aqui alguma coisa mais condensada, só nas mulheres, nos homens não, tá? Isso aí é chamado cromatina sexual, porque só tem nas mulheres, né? E o que é isso? Isso é o cromossomo X, só que condensado e não funcional. Então, um dos cromossomos X nas mulheres vai ficar condensado e não vai funcionar, tá? Então, todos os genes que estão nele não vão ser ativados ali. O que deve ter acontecido aqui, e isso é aleatório, então não dá para prever qual cromossomo vai se condensar, né? Então, o que deve ter acontecido é que após essa separação aqui das células, nesse embrião aqui, inativou o cromossomo XDzão e ficou funcional o XDzinho. E nesse cromossomo aqui, nesse embrião, ficou funcional o XDzão, fazendo com que este embrião aqui apresente a distrofia muscular, e esse aqui não, mesmo sendo gêmeas, tá? Vamos analisar as alternativas, ó. Dominância incompleta do alelo? Não. O Dzão tem dominância completa sobre o Dzinho, tá? Então isso aqui não. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos embriões? Não, essa separação aqui dos embriões não tem nada a ver com separar o X, né? Não é uma meiose, não é uma mitose, tá? É simplesmente as células vão descolar uma da outra. Essa aqui está carregando seus 2 cromossomos X e a outra também, então nada a ver. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária. Não. Recombinação cromossômica, se a gente entender como crossing over aqui, vai acontecer só na meiose, não tem nada a ver também. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos embriões. É isso. Então, um dos cromossomos X foi inativado. Então, essa daqui está ok. Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna da outra. Não, porque nós recebemos sempre 2 cromossomos, tá? Um que vem do pai e um que vem da mãe. Então, não está correta essa daí também. Ou seja, a resposta, nesse caso, D. Tá bom? Desse caderno aí, não sei qual que é o caderno em questão, mas a resposta é a inativação aleatória dos cromossomos X. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. E até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.